Olá pessoal, aqui é o Leandro Nunes e hoje iremos falar sobre um assunto muito importante, a celebração da Páscoa. Sabemos muito bem que a Páscoa é um evento muito importante para o cristianismo. Mas como se deu essa ideia de coelho, ovos de chocolate juntamente com a Páscoa? Por isso, nesse vídeo, abordaremos essa questão. Muitos cristãos se perguntam qual é a relação entre o coelho, os ovos e a Páscoa, já que o verdadeiro significado dessa data é a morte e ressurreição de Jesus. Pode parecer estranho, mas essa associação é mais antiga e mais complexa do que parece. Antes de continuar, vale destacar que esse conteúdo não tem a intenção de ser um estudo histórico completo, mas sim uma explicação clara e objetiva. Agora, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto e conferir a veracidade dessas informações, eu deixarei aqui na descrição o link do site do Firme Fundamento. E lá você terá todo o texto de uma forma muito mais abrangente e também as referências bibliográficas para que você possa consultar. Existe um grande debate sobre a origem da Páscoa cristã e sobre a ligação dela com símbolos como o coelho e os ovos. Alguns afirmam que esses elementos vieram do paganismo, especialmente de uma suposta deusa anglo-saxônica chamada Ostara ou Eostre. Ela seria uma deusa ligada à fertilidade e ao renascimento, frequentemente associada a ovos e coelhos. Inclusive, é comum hoje encontrarmos imagens e ilustrações de Ostara segurando um coelho nos braços com ovos ao seu redor, reforçando essa ideia de fertilidade e nova vida. Além disso, há quem diga que o nome Easter em inglês e Osten em alemão vem dessa deusa, mas essa teoria é bastante questionada. Primeiro, essa deusa é mencionada apenas uma única vez em um texto do século VIII escrito pelo monge Beda. Não existem outras evidências históricas sólidas que confirmem sua existência. Segundo, os cristãos já celebravam a Páscoa desde o século II, muito antes desse registro, e no ano 325 o imperador Constantino organizou a data da celebração no Concílio de Nicéia. Terceiro, a conversão dos povos germânicos, que teoricamente cultuariam essa deusa, aconteceu de forma mais intensa apenas séculos depois, principalmente com Carlos Magno, por volta do ano 772. Além disso, na maioria das línguas, a palavra Páscoa vem do grego Páscoa, que vem do hebraico Pessah, a Páscoa judaica, e não tem relação com Ostara. Ou seja, essa conexão direta entre a Páscoa cristã e essa deusa é, no mínimo, incerta e muito debatida. Se essa ligação com Ostara é duvidosa, então de onde vem o coelho? O coelho aparece em várias culturas antigas, sempre com significados ligados à vida e renovação. No Egito, ele era símbolo de nascimento e nova vida. Nas tradições indo-budista, também estava associado ao renascimento e à continuidade da vida. Entre os gregos, existia a crença de que os coelhos podiam se reproduzir sem perder a virgindade, ou seja, de forma assexuada. Por isso eram vistos como símbolos de pureza e castidade. Os romanos, como Plínio o Velho, também partilhavam dessa ideia. Na Idade Média, teólogos cristãos passaram a usar o coelho como símbolo do nascimento virginal de Maria, representando pureza, castidade e nova vida. Inclusive, na arte renascentista, há pinturas que mostram um coelho aos pés de Maria, como a obra Madonna del Coniglio, do pintor Tiziano, que hoje está no Museu do Louvre, em Paris. Outro símbolo interessante é a janela das três lebres, presente em igrejas da Alemanha, França e Inglaterra. Em alguns momentos, esse símbolo foi associado até mesmo à Trindade, embora seu significado original ainda seja discutido. Com o tempo, o coelho, que já simbolizava vida, renovação e renascimento, passou a ser associado à ressurreição de Jesus. Mas e os ovos? Bom, os ovos também têm uma simbologia muito antiga e rica. Em várias culturas, eles representam a vida, o renascimento e o recomeço. Existe a ideia do ovo cósmico, presente em diferentes tradições, que representa a origem do universo. No Egito, acreditava-se que o deus Ra surgiu de um ovo. No hinduísmo, o ovo representa o próprio universo. A casca simboliza o céu, a clara o ar e a gema a terra. Textos como o Chandogya falam da criação dessa forma. Na religião zoroastra, o mundo é comparado a um ovo, onde ocorre a luta entre o bem e o mal. No judaísmo, o ovo cozido faz parte da celebração da Páscoa e simbolizava a resistência do povo judeu, mesmo em meio ao sofrimento. Outro símbolo importante é a fênix, uma ave lendária que renasce das próprias cinzas. Segundo a tradição, ela vivia por muitos anos e, ao final da sua vida, era consumida pelo fogo. Após um período, muitas vezes associado a 3 dias, ela renascia novamente. Em algumas versões dessa tradição, esse renascimento acontecia a partir de um ovo, ou seja, a fênix deixava um ovo e desse ovo surgia uma nova vida. Isso reforça ainda mais o simbolismo do ovo como vida que vence a morte. Esse símbolo foi usado por cristãos antigos para representar a ressurreição. Com o tempo, a figura da fênix foi sendo deixada de lado por seu caráter mitológico e o ovo de onde a vida surge passou a representar essa ideia de forma mais direta dentro da tradição cristã, uma nova vida que nasce após a morte. Mas quando o coelho e os ovos passaram a estar juntos? A primeira referência
referência conhecida é de 1682, em uma dissertação de doutorado escrita em latim por um médico alemão chamado Georg Frank. O nome da obra é De Ovis Paschalibus, que significa sobre os ovos de Páscoa. Nesse documento, ele descreve uma tradição popular na Alemanha, especialmente em regiões como Alsácia e Palatinado. Segundo ele, contava-se às crianças que um coelho escondia ovos nos jardins e elas saíam à procura deles. O próprio autor deixa claro que isso era uma brincadeira, uma forma de entretenimento, não algo religioso. No século XVIII, imigrantes alemães levaram essa tradição para os Estados Unidos, onde lá se espalhou e ganhou força. Inicialmente, os ovos presenteados eram ovos reais, muitas vezes cozidos e pintados. Com o tempo, especialmente na Europa, esses ovos passaram a ser decorados e até recheados. Foi somente no século XIX, com o desenvolvimento da indústria do chocolate, que surgiram os ovos de chocolate. Confeiteiros, principalmente na França e na Alemanha, começaram a moldar o chocolate no formato de ovos, unindo tradição e novidade. A partir daí, a prática ganhou um forte apelo comercial. Um exemplo disso é o comerciante americano Robert Strucker, que produziu um grande coelho de chocolate com cerca de 1,5 m como forma de promoção. Outro costume que surgiu foi o de pintar ovos. Há indícios de que cristãos antigos, especialmente na Mesopotâmia, pintavam ovos de vermelho, simbolizando o sangue de Cristo. Mas enfim, meu objetivo foi mostrar como, ao longo da história, símbolos populares como o coelho, os ovos e o chocolate foram sendo incorporados à celebração da Páscoa. E ao observar esse processo, percebemos um risco real e preocupante, o de transformar o símbolo em algo mais importante do que a própria realidade que ele deveria apenas apontar. O coelho e os ovos, que são apenas representações culturais, que não fazem parte da verdadeira Páscoa bíblica, acabaram em muitos contextos ocupando o lugar daquilo que é central, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está o ponto. Quando o símbolo ganha protagonismo, a verdade é ofuscada. Quando o acessório se torna o centro, a essência é esquecida. Não estou dizendo que seja errado comprar um ovo de chocolate, afinal de contas, ele é muito bom. A questão não é essa. Inclusive, não há problema algum em presentear ou celebrar com esse elemento, desde que eles não assumam o lugar principal. O problema começa quando essas coisas passam a definir o sentido da Páscoa para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. A Páscoa não é sobre tradição cultural, a Páscoa não é sobre consumo, a Páscoa não é sobre símbolos, a Páscoa é sobre redenção. É sobre o cordeiro que foi morto, é sobre o sangue que foi derramado, é sobre a morte que foi vencida. Se não tivermos cuidado, corremos o risco de celebrar os sinais e esquecer o significado, de preservar os costumes e negligenciar a cruz. Por isso, mais do que nunca, precisamos reafirmar: os símbolos não podem jamais roubar o lugar da gloriosa obra da redenção. Que nunca percamos de vista aquilo que é essencial, porque o coelho é apenas um símbolo, mas a cruz e o túmulo vazio são realidades eternas.